Olá, sementinhas! Estamos aqui para falar para vocês sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho deixado por Jesus, né? Eu gostaria de começar esse vídeo dizendo para vocês que eu estou com muita saudade de todo mundo e que eu não vejo a hora de acontecer o próximo encontro, que a gente consiga uma oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, né? Esse é o vídeo que eu comentei com vocês lá no nosso grupo, o Alimento, e nós fizemos um estudo, nós oramos bastante para trazer essa palavra aqui hoje para vocês. Eu estou aqui com um caderninho cheio de anotações, acho que não vai dar para aparecer aí, porque está claro aqui, né? Mas tem um caderninho, claro que tem aqui junto conosco a palavra. Não sei se vocês lembram dessa Bíblia, alguém aí lembra? Primeiro encontro. E assim, para ficar completo, eu não poderia jamais deixar de ter do meu lado essa pessoa. Linda que Jesus me deu, tá bom? Então, assim, eu gostaria de pedir a todos vocês aí que pausasse o vídeo agora, assim, fizesse uma oração antes de continuar assistindo, né? Eu ainda não tenho muita noção de como que nós vamos fazer aqui, qual que vai ser o tempo do vídeo, mas pausa o vídeo agora, faz uma oração aí, tá? Porque nós já fizemos aqui essa oração e pede o Espírito Santo para se fazer presente, para colocar o entendimento no seu coração de tudo que nós vamos tentar dividir, compartilhar com vocês aqui sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, se você quiser pausar o seu vídeo para fazer essa oração, o momento é esse. Então, pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre a verdadeira igreja. Nós vamos falar sobre a importância da união de todos, né? Todos nós somos igualmente importantes e vamos falar sobre a responsabilidade que é evangelizar, levar a palavra de Deus para outras vidas é algo de muita responsabilidade. A gente vai falar um pouquinho como que o Espírito Santo nos deu aqui sobre como fazer isso, né? Gostaria de pedir vocês para abrir a sua palavra em 1 Coríntios 2. E nós vamos ler o capítulo inteiro, que é do versículo 1 ao 16. Tá? Eu vou contar com a minha assistente para fazer a leitura aqui pra gente. Quando fui ter com vocês, irmãos, não fui com a excelência da palavra ou da sabedoria para lhes anunciar o mistério de Deus. Pois entre vocês eu decidi não saber nada além de Jesus Cristo crucificado. Eu fui até vocês timidamente, com muito receio e tremor. Minha palavra e minha pregação não se apoiavam na sabedoria que quer convencer pela linguagem, mas eram demonstração de espírito e poder. Isso para que a fé que vocês têm não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aos adultos na fé falamos de sabedoria, mas não da sabedoria deste mundo, nem dos chefes passageiros deste mundo. Falamos isto sim da sabedoria de Deus, escondida em mistério, e que Deus antes dos séculos já havia destinado para nossa glória. Nenhum dos chefes desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas assim está escrito: as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração humano não alcançou, essas coisas Deus preparou para os que o amam. E Deus as revelou a nós, por meio do Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, inclusive as profundidades de Deus. De fato, quem dentre os homens conhece o que é próprio do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém além do Espírito de Deus conhece o que é próprio de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para assim reconhecermos as coisas que Deus gratuitamente nos concedeu. Dessas coisas não falamos usando a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas usando a linguagem que o Espírito ensina,
e falando de realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico não acolhe as coisas que vêm do Espírito de Deus. São loucura para ele, que não consegue compreendê-las, pois devem ser discernidas espiritualmente. Ao contrário, o homem espiritual sabe discernir tudo e não se submete aos discernimentos de ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para lhe dar lições? Nós, porém, temos a mentalidade de Cristo. Então, vamos começar a entender esse texto maravilhoso aqui deixado por o nosso querido Paulo, né? Eu quero ressaltar aqui, para a gente começar a fazer um entendimento, dos versículos 2 ao versículo 4. Pois entre vocês eu decidi não saber nada além de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu fui até vocês timidamente, com muito receio e tremor. Minha palavra e minha pregação não se apoiavam na sabedoria que quer convencer pela linguagem, mas era uma demonstração do Espírito, de Espírito e poder, né? Eu fiz algumas anotações para ir ajudando a falar aqui, que eu não tenho muita facilidade assim para passar o que eu percebo, então eu anotei tudo. Esse versículo do 2 a 4, ele fala para a gente sobre a humildade de Paulo, né? Reconhecendo a grandeza de Cristo e a confiança de que esses filhos lá em Corinto, né, para quem ele escreveu, em 1 Coríntios, eles recebessem a palavra pelo Espírito Santo. Então, nós, para quem conhece a história de Paulo, nós sabemos que Paulo ele era absurdamente cheio do Espírito Santo e do conhecimento da palavra de Deus. Mas Paulo ele não quis chegar até essas pessoas exibindo um conhecimento próprio, né? Ele tinha a humildade e a confiança de que aquelas pessoas iriam receber essas palavras através do próprio Espírito Santo, ou seja, cada um ia receber na porção necessária, na necessidade de cada pessoa, né? Os versículos 6 e 9 começa a ficar interessante, porque Paulo ele fala que aos adultos na fé, né? Então é uma observação que eu fiz aqui. Se há adultos na fé, há também crianças na fé. Isso significa que quando vamos levar a palavra de Cristo para a vida de uma pessoa, nós precisamos entender que essa pessoa pode estar iniciando a sua caminhada com Cristo. Portanto, a nossa linguagem, ao levar a palavra de Cristo, ela deve ser uma linguagem simples, né? Porque uma criança ela não tem maldade. Uma criança ela comete erros ela tenta acertar muitas vezes e acaba cometendo algum erro. Ela tenta agradar, ela tenta fazer o certo e muitas vezes pela inocência, pela imaturidade, uma criança não comete erros. Então, espiritualmente também é assim. Às vezes a pessoa, por falta da maturidade espiritual, ela acaba querendo levar de uma forma ou até mesmo uma pessoa que às vezes entende que tem muito dessa maturidade, ela às vezes esquece que quem está recebendo muitas vezes não a tem. E é importante entender se tem adultos na fé também, tem crianças na fé. Isso me faz lembrar o início da caminhada com Cristo, né? A gente é o que recebe a palavra, o evangelho de uma forma simples, que é como Jesus sempre fez, e a gente passa a entender o verdadeiro significado do evangelho, a gente quer realmente passar para as pessoas. E aí a gente tem sede e vontade de falar para elas, olha, está aqui, Jesus Cristo, ele é amor, Jesus Cristo isso, Jesus é isso, e a gente quer tentar passar tudo que a gente está recebendo ali, mas a gente não está fortalecido ainda. Mas a gente tem essa vontade, por quê? Por causa da pureza, da inocência, né, daquele primeiro amor que de início é da caminhada. Eu acho que é isso também completa tudo o que eu estou falando. Exatamente. Aí logo na sequência, no versículo 7, fala sobre a sabedoria de Deus, né? A palavra diz que a sabedoria de Deus está escondida em mistério
e que Deus destinou essa sabedoria para nossa glória, ou seja, o que eu entendo como nossa glória, para a nossa salvação, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse mistério que a palavra traz para a gente, né? Que a sabedoria de Deus ela está escondida em um mistério que agora nós vamos começar a entrar no centro dessa mensagem, no eixo dessa mensagem, né? Eu entendo assim, que mistério é como se fosse um segredo. Um segredo ele bem guardado, ele não fica somente em um lugar, né? Não é um segredo de... A gente não pode entender aqui segredo como aquele segredinho bobo de família que você cochicha ali pro cunhado, que você cochicha pro irmão e fala, guarda segredo. Não é desse segredo. A gente está falando de um tesouro muito grande, de um tesouro muito valioso, mas é como se para encontrar esse tesouro a gente precisasse ter uma senha. Tanto é que eu defini esse segredo aqui como se fosse o segredo de um cadeado, né? Uma senha numérica de um cofre que eu coloquei aqui na minha anotação. E sabe por que a palavra diz que nenhum dos chefes desse mundo conheceu essa sabedoria? Porque não há como guardar, não há como uma única pessoa entender toda a sabedoria de Deus. Quando eu falei aqui do cadeado, eu estava tentando dizer assim, para você abrir lá a senha de um cofre, você não precisa de uma combinações de números. Para entender a sabedoria de Deus, é como se cada pessoa guardasse um pouquinho dessa sabedoria. Como que se para entender o todo, cada pessoa fosse uma pontinha, uma peça-chave para desvendarmos esse mistério, para desvendarmos esse segredo, né? Esse tesouro, né? Exatamente, a palavra fala aqui, olha, nenhum dos chefes desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória, né? E isso me faz pensar também que nos dias de hoje também é um pouco assim. Por que toda a sabedoria de Deus não pode estar nas mãos de uma única pessoa? Porque não foi assim que Deus fez, a palavra está deixando isso aqui muito claro. O Espírito Santo ele veio e distribuiu isso entre as pessoas, né? Ela é distribuída entre seus filhos, cada um recebe uma porção, cada um recebe um pedacinho desse código. Essas coisas Deus preparou para os que amam, como está escrito aqui, né? No versículo 9. Mas assim está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano não alcançou, essas coisas Deus preparou para os que o amam. Então, o primeiro ponto aí para que essa comunhão aconteça, para que essas verdades a respeito do Evangelho, a respeito de Deus, para que isso venha à tona, para que isso seja entendido por todos nós, é muito importante, muito necessário nós começarmos a entender que cada pessoa, independente se ela é uma criança na fé, se ela é um adulto na fé, cada pessoa tem a sua importância e cada pessoa carrega dentro de si uma parte exclusiva para que nós todos juntos consigamos entender o que o Evangelho quer trazer para nós, o que é essa riqueza escondida dentro do Evangelho, o que é essa riqueza que nos leva à salvação dentro da palavra. Então, todo mundo tem a sua importância, independente do tamanho dessa pessoa, espiritualmente falando, todas as pessoas são importantes na construção desse código, desse mistério de Deus deixado dentro da palavra, né? Correto? Lembrei de Jesus falando em Mateus 13, que ele fala que os discípulos perguntam por que ele fala por parábolas. Ele fala porque a nós é dado conhecer o reino dos céus, né?
Então, muitas pessoas leem e não conseguem entender porque ela não tem de fato a Cristo. Então, assim, não consegue abrir esse espaço. E Jesus fala, para vocês que me amam, como está aqui, Exatamente. né? É Vocês vão importante que a receber. gente busque isso. Não vai ser difícil entender, né? Aí nos versículos 10 a 12, fala assim: E Deus as revelou a nós por meio do Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, inclusive as profundidades de Deus. De fato, quem dentre os homens conhece o que é próprio do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém, além do Espírito de Deus, conhece o que é próprio de Deus. Ninguém sozinho tem essa capacidade, né? E como que essa sabedoria ela é revelada a nós? Através do Espírito de Jesus, através do Espírito Santo, deixado para nós como professor, né? E para todos. Eu até coloquei uma coisa importante, amor, olha aqui para gente. São dois versículos bem pequenininhos, em João 20. Você pode procurar na sua palavra também, João 20, no versículo 22, está até marcadinho. Pode ler. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. E em Atos 2, 4. Atos 2, versículo 4. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes permitia expressar-se. Pois é. Aqui é interessante a gente observar que Jesus, ele não determinou assim, olha Pedro, você será cheio do Espírito Santo e terá a sabedoria do reino do Pai e vai distribuir isso entre seus irmãos. Olha João, olha Mateus. Jesus não determinou. A palavra diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos receberam o Espírito Santo, né? Então isso significa que eu posso receber, que a Mari pode, que você pode, que a sabedoria de Deus ela é acessível. O que a gente precisa fazer? É crer. Basta que você creia. E você vai buscar. E você vai receber. O Espírito Santo como nosso consolador, como nosso professor, ele foi deixado para todo mundo. Ele foi deixado para todos, para que todos tivessem acesso a essa sabedoria de Deus. Então, você pode sim, no início da sua caminhada, na sua simplicidade, ou até mesmo na sua grandeza espiritual, dividir isso com uma outra pessoa, tendo sempre a atenção de que as pessoas não estão no mesmo momento, que as pessoas estão em tempos diferentes nessa caminhada. Então a gente tem que sempre se preocupar em passar a palavra de Deus com uma mensagem simples, né? Com uma mensagem simples. Aí eu quero chamar a atenção aqui para o versículo 11. Ele é 11 de novo. Só o 11. De fato, quem dentre os homens conhece o que é próprio do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém além do Espírito de Deus conhece o que é próprio de Deus. Lá no início do vídeo eu falei sobre a responsabilidade de evangelizar, né? A palavra está dizendo claro para a gente aqui assim, ninguém conhece o seu interior como o Espírito Santo. A palavra está dizendo que você mesmo não conhece o seu interior, que eu não conheço o meu, da maneira que o Espírito Santo conhece. Ele conhece de uma forma profunda o nosso interior. Agora, se eu, Bruno, não sou capaz de conhecer o meu interior como o Espírito Santo conhece, como é que eu posso afirmar que eu conheço o interior de Deus? Como é que pode alguém, nos dias de hoje, levantar a voz, encher o peito com total propriedade, dizer que eu tenho comunhão com o Pai ao ponto de revelar todo o mistério da palavra?
Se nós sozinhos não conhecemos 100% a nós mesmos, como pode alguém afirmar que conhece tudo sobre o interior de Deus? Foi o que eu anotei aqui. Então isso é muito importante da gente avaliar, da gente parar para pensar. Esse versículo sozinho, ele testifica para mim a importância da comunhão, a importância e a necessidade de entender que somos nós juntos que vamos chegar numa resposta comum, né? Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu observei, estudando a palavra, que todas as vezes que a palavra igreja aparece aqui no Novo Testamento, a palavra igreja está se referindo a pessoas reunidas, unidas assim, verdadeiramente em Cristo, né? Quando nas cartas de Paulo, muitas vezes você vai ver lá a igreja em Efésios, em Éfeso, eram aquelas pessoas que estavam ali em algum lugar, muitas vezes até escondidas, porque eles eram perseguidos. Eles estavam reunidos em algum lugar em nome de Cristo, para estudar a verdadeira mensagem de Cristo. E quando se que a palavra quer se referir a um lugar, a um local que essas pessoas se encontravam, muitas vezes a palavra usa a palavra tempo para definir isso, né? Então, assim, dentro dos templos, geralmente aconteciam coisas que nem agradavam o coração de Cristo, né? Dentro dos templos. Quantas passagens nós temos na Bíblia falando o quanto Jesus se entristecia com a forma que eles seguiam, que as religiões determinavam o que fazer ali dentro dos templos, né? Que, para quem entende bem da palavra, sabe que nós estamos falando da diferença do evangelho da lei e do evangelho da graça. Não é isso mesmo, Mário? Então, a união de todas essas mensagens aqui deixa claro para a gente que nós sozinhos nós não podemos ter a perfeição. Exatamente. Essa perfeição em Cristo ela só é alcançada através da comunhão do corpo, da verdadeira igreja que somos nós. Aqui. Tá dando para acompanhar isso, gente? Porque se não der, não tem como parar, porque esse aqui é um vídeo. Vamos lá, vamos continuar. Gente, é o primeiro vídeo que nós fazemos aqui. Nós vamos aprender a fazer depois de uma forma mais dinâmica, né, Lara? Com certeza. No versículo 13 ao 15, deixa eu ler isso daqui. O 13 ao 15 está falando assim, ó. Dessas coisas não falamos usando a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas usando a linguagem que o Espírito ensina e falando de realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico não acolhe as coisas que vêm do Espírito de Deus. São loucuras para ele, que não consegue compreendê-las, pois devem ser discernidas espiritualmente. Ao contrário, o homem espiritual sabe discernir tudo e não se submete ao discernimento de ninguém. Né? Que fala sobre o homem psíquico. O homem psíquico é o homem intelectual, tanto daqueles dias quanto dos tempos de hoje. É o homem que se diz pela ciência e pelo estudo, que vem através da sabedoria dos homens, se diz um entendedor das coisas de Deus, né? Aí eu coloquei até uma pergunta que eu vou de propósito deixar no ar, assim, quem foi que criou a teologia? Né? Quem que criou a teologia? De onde vem a teologia? A teologia é uma ciência que a gente sabe que na grande maioria das vezes destrói o coração dos homens, né? Afasta o homem do verdadeiro entendimento, porque aí você já mistura a sabedoria do espírito com sabedoria humana. Não tem como fazer junção dessas coisas. Né? O próprio homem, né? A teologia, não necessariamente de Cristo. Mas agora vem a mensagem mais importante dessa primeira parte do nosso estudo aqui, que é o versículo 16, que eu deixava você ler, Mário.
Pois, quem conheceu a mente do Senhor para lhe dar lições? Nós, porém, temos a mentalidade de Cristo. Quando eu li esse versículo, assim, meu coração ficou cheio de alegria, né? Pois quem conheceu a mentalidade de Deus, quem conheceu o interior de Deus, para poder afirmar com propriedade que sabe todas as coisas, né? E aí o versículo termina dizendo essa mensagem maravilhosa para mim, que nós temos a mentalidade de Deus. Nós temos a mentalidade de Cristo, porque aqui Paulo deixa claro que é através da comunhão, que é através da verdadeira união, é que nós vamos conseguir ter um entendimento do que é o Evangelho de verdade, o que Jesus espera de nós, né? Não que uma pessoa não possa direcionar uma palavra, não é isso que eu estou falando. O que eu estou tentando dizer é que as pessoas, você que se sente muito simples na fé, você que se sente muito pequeno, você, a partir de agora, pode entender que você é uma pessoa extremamente importante, muito importante no corpo, e algo que o seu coração às vezes sente que foi pequenininho que você recebeu, a partir de hoje não sinta mais que aquilo é pequeno, porque para nós, igreja, pessoas, receber isso, dividir o que nós recebemos, é muito importante. Né? Exatamente, essa palavra joga por terra o que as religiões pregam hoje como ter um líder como referência, e aquela pessoa recebe do Espírito Santo a mensagem que é para passar para os fiéis. Isso não é igreja, tá claro, nós somos a igreja. Nós, juntos, independente de quem, temos a sabedoria do Espírito Santo. Ok? Aí eu deixei uma perguntinha aqui bem interessante de a gente continuar o estudo. Você sabe por que Jesus salva a sua vida? Para que você possa salvar uma outra vida. Né? Lê para a gente aí, Marinho, João 14, 12. João 14, 12. Se você quiser ler na sua palavra também. Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Isso mesmo. Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará obras maiores do que estas. Exatamente. Porque eu vou para o Pai. Exatamente. O que Jesus ensina aqui é ter a humildade que Paulo teve de reconhecer que sozinhos nós não temos o suficiente para entender os mistérios deixados por Cristo, né, para a nossa salvação. Mas unidos como igreja, nós teremos um entendimento da mentalidade de Cristo. Ou seja, basta a gente crer. É como Jesus está falando aqui, basta que você creia, que você busque, e você poderá fazer obras bem maiores do que o que o próprio Jesus fez. Mas para isso a gente precisa acreditar. Vamos entender um pouco melhor a humildade de Paulo. Paulo como líder espiritual. Aí eu vou pedir para você abrir a palavra no livro de Filemon, que é um capítulo só, né, que é um livro pequenininho. E nós vamos ler agora do versículo 8 ao 14. Sempre que você vê aí a gente vai falar de algum outro livro, se você quiser pausar para você ir lá e abrir a palavra, está em Filemon, nós vamos ler a partir do versículo 8 a 14. Filemon fica antes de Hebreus. É um livro bem pequenininho, às vezes passa despercebido para te ajudar aí, tá bom? Por isso, ainda que eu tenha em Cristo total liberdade para lhe ordenar o que você deve fazer, prefiro pedir por amor. Sou eu, Paulo, velho e agora prisioneiro, que lhe peço em favor de Onésimo, meu filho,
girei nas prisões. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Eu o mando de volta a você. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria que ele ficasse comigo, para que em teu nome prestasse serviço a mim nas prisões por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem que você concordasse, para que sua boa ação não seja forçada, mas de livre vontade. Então, nós já entendemos aqui na primeira parte do estudo que todos nós somos importantes e que todos nós temos a mesma posição, que na verdadeira igreja de Cristo não existe um espaço para lideranças ou para posições diferentes, porque tudo que nós temos é importante para que o corpo cresça, né? Para que fique claro, essa carta a Filemon, só para quem não conhece um pouco da história, deixar claro para vocês, Filemon ele era uma pessoa importante lá da época, uma pessoa que provavelmente tinha riquezas, que tinha bens, que tinha umas situações assim de grandeza, e Onésimo era um dos seus servos aqui no sentido de escravo. E a palavra não deixa claro exatamente o que esse Onésimo fez contra Filemon, mas a palavra diz que Onésimo fugiu. Ele foi um escravo e ele fugiu e foi preso, né, depois. Então essa carta, na verdade, é um simples bilhete, por isso que é tão pequeno assim. É um bilhete de Paulo preso, até onde eu entendo aqui. Depois Sibeli me corrige se eu estiver errado. Eu acho que Paulo estava preso em Éfeso quando ele escreveu esse bilhete para Filemon, porque Onésimo foi preso lá com ele e Paulo, conhecendo a história de Onésimo, devolve Onésimo para Filemon fazendo esse pedido, né? E é muito interessante porque ele começa dizendo assim, é aqui que a gente entende a responsabilidade de evangelizar e de ter a humildade de reconhecer que se não for através de Cristo, o nosso id, a nossa postura, se não for em Cristo, já tem alguma coisa errada, porque Paulo começa falando assim, ainda que eu tenha em Cristo total liberdade para lhe ordenar. Olha aquilo que ele fala para Filemão. E termina dizendo assim, eu não quis fazer nada sem que você concordasse para que a sua boa ação não seja forçada, mas de livre vontade, né? Ou seja, Paulo ele poderia usar a força que seu nome já tinha naquela época, porque Paulo ele já era, aqui a palavra diz que ele já estava velho, então Paulo já tinha anos de caminhada, o seu nome, como Paulo, servo de Cristo, já era um nome muito forte, ele poderia usar a grandeza desse nome que ele já tinha, tanto aqui na terra como no reino, né? Ele já era forte, e ele podia usar dessa autoridade, desse poder que seu nome tinha, para impor esse pedido para Filemon, né? Mas se ele fizesse assim, ele estaria fazendo igualzinho os líderes religiosos, tanto daquela época quanto dos dias de hoje. E Paulo não fez isso, ele não fez uma imposição, ele foi lá e foi humilde, né? Ao contrário, ele fez um pedido com amor, como deixa aqui para a gente no versículo 15 a 17. Dele para a gente, Mário. Quem sabe ele não tenha sido afastado de você por um tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, e sim muito mais do que escravo, como irmão amado, especialmente por mim, e tanto mais por você, segundo a carne e segundo o Senhor. Então, Paulo carinhosamente aqui, né, ele faz esse pedido de perdão a Filemon, que Filemon perdoe o Onésimo, mas ele pede isso com muita sabedoria, né? E o mais importante dessa mensagem da carta aqui de Paulo para Filemon não é essa apresentação da humildade de Paulo, reconhecendo o tamanho que ele já tinha em seu ministério e se coloca como humilde, fazendo um pedido em Cristo.
essa não é a parte mais importante. O exemplo do perdão de Filemon, que era o Todo-Poderoso, era rico, tinha Onésimo como servo e agora está recebendo Onésimo como filho na fé, como não mais como servo, mas como amigo em Cristo, como irmão em Cristo. O exemplo desse perdão não é o mais importante também. A mensagem mais importante, ela está escondida aqui para a gente no versículo 11. Lê para a gente, Mário. Antes, ele era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Então, olha o que Paulo está falando aqui para Filemon. Onésimo, que era ladrão até então, voltando no que a gente falou agora há pouco, que era criança no Evangelho, tinha acabado de se converter através da palavra que veio da boca de Paulo, do Evangelho de Cristo que veio através de Paulo. Paulo coloca agora o Onésimo como sendo útil para Filemon e mais útil ainda para o próprio Paulo. Tanto é que Paulo fala assim, eu queria que ele ficasse comigo para a nossa caminhada aqui no Evangelho dentro dessas prisões, mas eu creio que ele será mais útil para você. Então isso significa que os pequeninos precisam também ser ouvidos, não apenas os adultos na fé. Não apenas os adultos na fé recebem a sabedoria de Deus. Olha que exemplo, por isso que eu falei que a verdadeira mensagem aqui estava escondida no versículo 11. Onésimo, um cara que recém-convertido, não entendia nem a terça parte da profundidade que Paulo tinha do Evangelho, que Paulo tinha do conhecimento de Cristo. Paulo viu Cristo, ele viu Cristo, ele se converteu vendo Cristo. O Onésimo não tinha nem de longe toda essa comunhão, e mesmo assim, Paulo colocou o Onésimo como sendo uma pessoa útil para a caminhada. Então, mais uma vez, gente, olha como que a palavra deixa claro para a gente que a nossa comunhão ela é extremamente importante e que como todas as pessoas são importantes. E quando Paulo está falando isso para Filemon, Paulo está falando assim, olha, escuta esse pequenino aí, porque ele tem muito da graça dentro dele, ele tem muito do Espírito Santo dentro dele, né? Só uma curiosidade que nem estava anotada aqui, mas que agora eu lembrei, essa carta para Filemon termina assim, olha, receba as saudações de Epafras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, e de meus colaboradores Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Não sei se vocês perceberam aí, mas aqui tem Marcos e Lucas, né? Os evangelhos que nós temos de Marcos e Lucas, o Espírito Santo me deu aqui de uma forma bem gostosa. Para quem não sabe, Marcos e Lucas, eles não foram discípulos de Jesus, eles não caminharam ao lado de Jesus, né? Eles foram, eles receberam Cristo e se converteram através de Paulo. Olha que coisa mais interessante da gente saber. Eu creio que eles tiveram contato com outros discípulos também, mas a conversão deles veio através de Paulo, porque Marcos e Lucas estavam lá presos em Éfeso com Paulo. Olha onde que Marcos e Lucas foram se converter, na prisão junto com Paulo. Que coisa maravilhosa, né? Então, vamos falar então para a gente caminhar para o final agora da nossa mensagem, da comunhão com os olhos espirituais abertos, né? Estar com os olhos espirituais abertos é estar com o coração totalmente livre do jugo. Então nós vamos ler Mateus 7, do versículo 1 ao 5, e a Mari vai lendo aos poucos para a gente aqui. Primeiro o versículo 1 e 2, do capítulo 7 de Mateus. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados com o julgamento com que julgarem e serão medidos com a medida com que
com que medir. Na lei do mundo, isso tanto no tempo antigo quanto hoje, né? Desde a criação do mundo, tudo se resolve no olho por olho e dente por dente, né? Ou seja, no toma lá da cá. Se você segue dessa forma, se você segue esses ensinamentos do mundo e julga conforme o mundo, tudo que você fizer, falar ou pensar, volta para você. Né? Você pode até insistir em olhar com os olhos carnais, mas tudo é espiritual. Então é quase impossível falar sobre comunhão, sobre igreja, pessoas, essa nossa aproximação, esse nosso encontro na fé como igreja, sem falar dessa questão do jugo, porque a partir do momento em que nós estamos caminhando juntos, vão acontecer diversas situações em que o coração humano vai ter a interpretação natural de a pessoa não deveria ter feito aquilo ou falado aquilo, eu não acho certo, eu não acho. Vocês pensam que isso lá na época dos discípulos não acontecia? Nem tudo eles concordavam entre si de uma forma rápida. Então aqui tem dois caminhos para a gente seguir. Uma coisa é você olhar para a situação com os seus olhos carnais e deixar que o inimigo faça e aconteça para que você tenha qualquer tipo de julgo que venha do seu coração, do seu pensamento, ou você pode olhar com os olhos espirituais e entender que de fato tudo é espiritual, tudo que acontece ao nosso redor, gente, é espiritual, né? Então continua, Maria, do 3 ao 5 para a gente. Porque você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não percebe a trave que está em seu próprio olho? Ou como poderá você dizer a seu irmão, deixe que eu tire o cisco de seu olho quando você tem o seu uma trave? Hipócrita, tire primeiro a trave de seu olho e então você verá bem para tirar a trave do olho de seu irmão. Eu sinto em meu coração que Jesus, quando ele falou isso, ele falou assim, ele não estava nem um pouco bem-humorado. Eu acredito até que quando ele usou essa palavra hipócrita, ele deve ter falado, acho que essa mensagem deve ter sido uma mensagem dura. A gente lê assim, mas eu acho que Jesus, ele deve ter falado assim, onde está? Quando Jesus fala aqui, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, então você verá bem para tirar a trave do olho do seu irmão. Eu acho que Jesus falou meio que, sabe, já colocando o dedo na cara mesmo. Como assim? O que você está falando aí? Olha para você primeiro, para depois você olhar para o outro. Jesus deve ter falado isso assim com uma certa dor aquilo ali, sabe? Não estou falando de Jesus estar irado, porque eu não acredito que Jesus tinha qualquer tipo de sentimento ruim, era com amor. Eu vivo falando isso para a Mari, e às vezes com amor a gente precisa ter uma palavra mais dura, por amor, ter uma palavra mais firme, né? Então, antes de levar qualquer mensagem para o próximo, examine a si mesmo e consulte a Cristo, sabe? Tenha a humildade de seguir o maior de todos os ensinamentos de Cristo, que é o servir. Estando em comunhão, estando numa caminhada com os irmãos, é natural, porque nós somos humanos e porque o nosso coração ele sempre vai estar preso às raízes humanas, aos sentimentos humanos. Então nós sempre teremos a tendência de algum momento ou outro vacilar nessa questão, mas se nós estamos falando de comunhão, se nós estamos falando de caminhar juntos para Cristo, se nós estamos falando que a igreja corpo que é importante, se nós estamos falando que só vamos conseguir ter a sabedoria plena de Deus e ter o entendimento de Deus a partir do momento que entendemos que todos somos importantes, quando vier na sua cabeça um pensamento de julgo, um pensamento de que fulano fez errado, que aquilo está errado, ou qualquer coisa nesse sentido, já elimine isso do seu coração, porque não vem de Deus Pai. Isso não vem de Cristo, né?
Muito pelo contrário, eu coloquei aqui, ó, que Jesus nos ensinou tudo a respeito do servir. E como que Jesus ensinou isso? Jesus ensinou isso lavando os pés dos seus discípulos. Jesus ensinou isso ao dizer que nós faríamos obras maiores do que as dele. Jesus ensinou isso quando abriu mão da própria glória e se fez homem, né? Jesus ensinou isso lá na cruz. Ok? Falou alguma coisa? Não. Então vamos para a mensagem final aqui, só para a gente terminar o nosso estudo. Né? Eu coloquei assim, para a gente entender bem o centro dessa mensagem. Outro dia eu estava conversando com a Mariana, e a gente estudando a palavra aqui em casa, eu falei assim, Mari, sabe por que hoje nós não fazemos as curas como os discípulos faziam na época deles, né? Uma mensagem muito forte que desenha isso que eu estou falando é quando Pedro e João estavam indo no templo orar e tinha ali uma pessoa que não andava e pedindo esmola e pegou, sacudiu lá a veste de Pedro pedindo alguma coisa para ele. E Pedro virou para ele e falou assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, sabe? Seja curado em nome de Jesus. E essa pessoa levantou e andou e comemorou. Por que hoje a gente não faz isso, né? Porque se nós cremos em Cristo, se Cristo falou que nós poderíamos fazer obras maiores do que as dele, por que nós não fazemos isso então? Por que não passamos do lado de uma pessoa que é cega, que está lá sacudindo uma latinha de moeda? Por que a gente não coloca a mão lá na cabeça do sujeito e fala assim, ó, começa a enxergar e agora, em nome de Jesus, essa pessoa plim, enxerga como eles faziam assim, né? Porque é simples essa resposta, porque nós não temos a comunhão que eles tinham. Eles tinham uma entrega que era 100%, não era pela metade, não era tudo que nós sentimos, que nós confiamos, ainda é pouco, né? A nossa vaidade ela está mais preocupada em quantos membros temos dentro da igreja, ou quantas pessoas seguem ou escutam o que pregamos, o que falamos, né? Ou até mesmo o quanto é grande o brilho de Jesus em nós. A gente está mais preocupado em fazer a nossa luz brilhar do que fazer a luz de Cristo brilhar na vida da pessoa, nem através da gente. Por isso é que a gente não tem isso, né? A palavra fala lá em Atos 6:15 que os enfermos se juntavam na praça ali perto da onde que Pedro passava, porque a sombra de Pedro curava as pessoas. Olha, quanto é forte isso. A sombra de Pedro, sabe? Só que o Pedrão, como eu às vezes chamo aqui carinhosamente, o Pedrão não estava nem aí para o que estava acontecendo ao redor dele. O negócio dele era continuar caminhando e continuar levando a mensagem de Cristo que estava dentro do coração dele, e o Pedro não olhava para trás, ele continuava caminhando, ele não olhava para trás, né? Então isso finaliza aqui o nosso estudo e deixa como exemplo muito grande que para que nós possamos ter essa proximidade de Cristo, que nós possamos voltar a ter, porque eu creio em meu coração que isso é possível, e eu desejo de todo o meu coração ter essa comunhão, mas a palavra nos diz que nós sozinhos não podemos fazer isso. Eu fico imaginando quão era maravilhoso quando Pedro estava lá com os irmãos dele, essas orações que eles faziam juntos, o dividir que eles tinham. Como que é mesmo o nome do rapaz que fala lá em Atos, que morreu apedrejado? Estevão, que foi uma pessoa que recebeu, história de Estevão é maravilhosa, como que ele recebeu Cristo e como que ele, depois de entender a mensagem de Cristo, como que ele correu pelo mundo levando a palavra de Jesus. A verdade, né? Verdade, essa verdade que chega até nós hoje. Então, eu não sei
na minha simplicidade, se eu conseguir passar essa mensagem para vocês, mas eu gostaria de finalizar dizendo que o que o Espírito Santo me deu aqui é que naquele tempo existia sim, como eu acredito que sempre vai haver, pessoas que tinham mais comunhão com o Espírito Santo, ou que às vezes recebiam mais do que as outras, pessoas que estavam começando, pessoas que tinham mais tempo, mas que para eles ali todas as pessoas eram iguais, todas as pessoas tinham a mesma importância, todo mundo tinha o seu momento de falar e tinha o seu momento de ouvir, entendeu? E que essa é a verdadeira mensagem de Cristo, é isso que Cristo espera de nós, essa humildade para entender que, que sozinhos nós não podemos levar essa mensagem, sozinhos nós não podemos levar esse evangelho, né? Que é necessário compartilhar isso em todo e com igualdade, sempre com humildade e com igualdade, porque nós só vamos ter a mentalidade de Cristo quando nós entendemos que todos nós somos importantes, né? Então sejamos, eu coloquei assim no final, sejamos então um só rebanho, pois o nosso único mestre é Cristo. Nosso único mestre é Cristo. Se entendermos isso, o nosso ID vai começar de verdade. Tá bom? Então era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Antes do final, você quer dizer alguma coisa? Eu agora até abri aqui para vocês, capítulo 3, que eu li ontem de sementinhas, eu acho que completa também o estudo que você fez hoje, que é da gente olhar para o alto, sabe? Olhar para Cristo, né? Como você fala esses dias também. Exatamente. Olha para Ele, busca a construção do alto, não a construção da terra, porque aqui não vai ficar nada, né? Não vai sobrar pedra sobre pedra, que o próprio Jesus fala isso mesmo. Não se preocupar somente com as coisas aqui, e sim com as coisas que vêm do alto. Porque se nós somos uma nova criatura, fomos feitos uma nova criatura em Cristo, é para Ele que a gente precisa viver, é para Ele que a gente precisa caminhar. E o sustento, as necessidades, elas serão supridas a partir do momento que a gente entregar tudo para Ele. E acho que é isso mesmo. Se vocês puderem ler depois Colossenses capítulo 3, eu vou de novo áudio, vai completar bastante, porque é uma palavra bem, como é que fala? Amorosa. Vem com muito amor, eu tenho certeza. A mensagem de Jesus no todo ela é cheia de amor. Não é verdade? Então, pessoal, a gente finaliza por aqui. Que vocês todos aí recebam no coração essa palavra e espero que tenham buscado em oração o entendimento dessa palavra. Quero dizer que eu tenho um amor por todos vocês, por todos. Eu acredito de verdade dentro do meu coração que ninguém entrou aí dentro desse grupo por acaso, que todas as pessoas que estão aí dentro, eu creio que, não falando essa frase como as religiões falam por aí, sabe? Mas eu creio de verdade que Jesus ele tem algo a fazer dentro da vida de cada um e das respectivas famílias representadas aqui dentro do nosso grupo. Então vamos lutar, sim, mas lutar no melhor sentido da palavra, lutar com amor pela união, pela verdade sempre, pela comunhão sempre, pelo perdão sempre, pelo, sabe assim, pelo exemplo. Se você deseja algo do seu próximo, se você deseja algo do seu irmão, seja o primeiro a dar exemplo, seja o primeiro a pedir perdão, seja o primeiro a dar o passo à frente, sabe? E sempre na humildade, no entendimento de que ninguém sozinho tem toda a sabedoria, toda a capacidade de entender a mensagem de Cristo. Nós dependemos uns dos outros, porque se essa capacidade fosse possível, se fosse possível revelar todo o mistério de Deus em uma pessoa só, tem um entendimento meu que às vezes eu acho até graça pensar assim, mas se um ser humano tivesse essa capacidade, nós teríamos um outro Cristo. Vocês concordam comigo? Se Deus desse toda a sabedoria dele para um ser humano, aquela pessoa não era mais um ser humano, seria o outro Cristo.
Então, só por aí já dá para começar a entender que é necessário, como Paulo fazia, dar valor para os onésimos que existem em nossas vidas, para os pequeninos que existem em nossas vidas, e entender que aquilo que nós recebemos do Espírito Santo não é completo se a gente não somar com aquela pessoa que caminha com a gente, com que ela também recebeu do Espírito Santo. Então, o nosso partilhar tem que ser assim. Olha, gente, não é simplesmente eu chegar aqui, gente, eu recebi isso do Espírito Santo, estou dividindo com vocês, no sentido de ensinar, e sim no sentido de compartilhar, que seja um compartilhamento dessa mensagem, porque aí você compartilha e o outro soma, e todo mundo vai somando aquela mensagem, e no final nós temos o entendimento da mensagem em Cristo Jesus, porque nós temos a mente de Cristo. Tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo. Estou morrendo de saudade. Não vejo a hora da gente ter o nosso encontro de verdade, um encontro físico mesmo. Muito importante. Muito importante estarmos em comunhão. E esse espero que seja o primeiro vídeo de muitos que eu pretendo fazer ao lado dessa princesa. E só isso, né? Só isso. Então, que todos vocês recebam de Deus Pai a graça, que o amor de Jesus Cristo, a paz de Cristo e a comunhão que vem do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós e sobre as nossas famílias, tá bom? Tudo que foi dito aqui foi dito com muita humildade, com muito carinho, com muito amor, tá? Confesso que eu fiquei até um pouco nervoso no início, mas espero que todos vocês tenham entendido. Beijo no coração de todos. Fica com Deus. Amém.